Fala pessoal, aqui é Gustavo Luiz, estamos aí em mais um vídeo para o blog Engenharia Cotidiana. E nesse vídeo aí vou tratar um assunto aí que particularmente eu gosto muito, que é fazer aí uma carteira de investimentos. Todo mundo já ouviu, fala que é nunca investir em um ativo só, ou só na poupança, ou só na bolsa, só não sei aonde. Então você tem que aí diversificar seu investimento. E esse exemplo que eu vou passar aí para vocês nesse vídeo, o que nós vamos falar? Como tá aqui já explicado, tá? Nós vamos encontrar o risco de cada investimento. Vamos aprender a descobrir quais ativos escolher, né, para ter o menor risco e também calcular o risco da carteira total. E nós vamos aí comparar esse valor aqui, o risco de cada ativo com o risco da carteira total aí bem escolhida, bem aí ponderada, tá certo? Bom, então vamos aí. Aqui tem alguns investimentos, né, alguns ativos aqui: EcoDI, EcoRF, ações, infraestrutura, infra, social, Petrobras. São alguns aqui dos exemplos que eu peguei. E seus respectivos rendimento médio, né, dos últimos aí 12 meses. Perceba que a ação da Petro está baixa, mas as rendas fixas aqui estão bem aqui, conforme o verdinho explica aqui, mostra que esse é o melhor rendimento que tem. Também temos as covariâncias entre eles, né? As covariâncias aqui, e também a correlação entre esses ativos, que são extremamente importantes para a gente calcular aqui o risco de cada ativo e também o risco aí da carteira inteira. Vamos calcular o risco de cada ativo. Vamos pegar, por exemplo, aqui a EcoDI. Nessa linha aqui, essa matriz aqui de covariância também é conhecida como matriz de covariância e variância, né? Porque essa diagonal principal aqui contém a variância de cada ativo. Então é isso daqui que a gente vai precisar nesse primeiro momento. Pode até sublinhar aqui assim para ficar claro. Então, para a gente calcular o risco de cada ativo, a gente precisa da variância, do desvio padrão, da média, né, do retorno médio aqui, e o coeficiente de variação, que é basicamente o risco de cada ativo. Vamos pegar como exemplo o EcoDI. A variância dele é esse daqui, 0,0, só que eu vou clicar aqui duas vezes, colocar um igual e clicar aqui na célula de cima, que ele já vai copiar. O Excel já copia aqui pra gente. Sempre que possível, quando for trabalhar com o Excel, é bom assim você ir copiando os lugares e não digitar os valores, porque daí você muda algum valor aqui, né? Você muda a variância aqui, a covariância, ele já copia para todo o resto que você fez. O desvio padrão, como vocês devem saber, ou se não sabem ainda, é a raiz quadrada, né, desse valor aqui, da variância. Como aqui está em português, é raiz mesmo. E vamos inserir o valor aqui de cima, fechar aspas e beleza. Então aqui temos o desvio padrão desse ativo. A média a gente tem aqui, que é esse valor. Então vamos colocar aqui igual e EcoDI. Beleza, temos a média. E o coeficiente de variação aqui, que é o risco desse ativo, é igual a média, o desvio padrão aqui em cima, dividido pela média, vezes 100, para a gente calcular a porcentagem. Então, o risco desse ativo é de 37,23%, tá certo? Então é 30 quase o padrão dividido pela média, temos aí esse risco do ativo. E assim por diante você vai fazendo aí para os outros. Mas antes então de continuar fazendo, eu vou explicar para vocês já o passo B, quais ativos escolher para ter o menor risco. Para ter o menor risco, a gente vai aqui na tabela de correlação. E para a gente descobrir quais ativos escolherem, aqui eu peguei exemplo 4 ativos, né, que eu vou utilizar nesse exemplo. Você tem que pegar o ativo que tem a menor correlação, né? Correlação aí negativa até, se for melhor. A menor se for negativo. Por quê?
Porque se você pegar um ativo que tem correlação alta, se tem uma queda nele, esses dois ativos vão cair junto, porque eles têm a mesma correlação, a correlação aí é parecida. Ou seja, se um varia um tanto, o outro ativo também varia praticamente o mesmo tanto, ou tem grande influência entre os dois. Então, quanto menor influência um ativo tiver do outro, melhor, né? Então, se um ativo seu está caindo, o outro pelo menos segura as pontas e mantém lá o rendimento bom. Dando essa tabela de correlação, a gente pode verificar aqui, ó, que a Vale com a EcoRF tem aqui o menor índice de correlação, né? Negativo e 0,2125. Então esse é o menor. Então esse é interessante. Vou pintar aqui de verde. E aqui também o agressivo com a EcoRF também é interessante. Tem um dos menores índices de correlação. Vou selecionar também. E como aqui nós vimos na média, né, nessa retorno médio último, a EcoDI também está aí com bom rendimento. Então é um bom índice para a gente selecionar também. Finalizando então, como a gente escolheu? Eu vou escolher para minha carteira de investimentos a EcoDI, por ter um rendimento aqui bom, né? Rendimento médio aí dos últimos meses. Vou escolher a EcoRF e a Vale, porque eles têm aí um índice de correlação bem diferente, né? Bem aí negativo e bem abaixo. E também eu vou escolher aqui o agressivo com a EcoRF, né? Que aqui está bem negativo, índice de correlação negativo, e também aí é um dos melhores índices, tá certo? Então, as 4 ativos aí que eu vou escolher para minha carteira vai ser EcoRF, EcoDI, Vale e agressivo. Então, vou colocar aqui os meus ativos: EcoRF, Vale e agressivo. Pronto. Acho que eu vou parar esse vídeo aqui para fazer o passo a passo, para não ficar aí muito maçante. Vou parar aqui então para continuar e fazer o desvio padrão, a média e a correlação, coeficiente de variação de cada um aí. Voltando aí, então no vídeo, já fiz aqui os cálculos da variância, desvio padrão, média e o coeficiente de variação de cada um, que aqui seria o risco, né, de cada ativo. E perceba aí com um risco de um ativo de renda fixa, né, que é esse EcoDI ou RF, é bem baixo aí, de 41%, em comparação com o risco que da Vale, que é ações, né? Então aqui um risco de 2.848%. Esse é o coeficiente de variação. Então, por isso aí que muita gente tem medo de investir aí na bolsa de valores. E o coeficiente aqui do agressivo também 462,1351, também bastante alto, né? Então já falamos o cálculo aqui de cada ativo, cálculo de risco de cada ativo, como escolher os ativos, e agora vamos fazer aí o risco da carteira, risco total da carteira. Mas antes de mais nada, a gente tem que decidir aqui a porcentagem que nós vamos investir em cada ativo. Por exemplo, você aí ganhou, sei lá, 10 mil, né? Sei lá, você ganhou 10 mil aí de herança e quer dividir, fazer um investimento aí e comprar alguns ativos. Então você tem que decidir a porcentagem aí desse 10 mil que você vai investir em cada ativo. Então no EcoDI, sei lá, eu quero investir aí 30% do meu capital. Na EcoRF mais 30%. E na Vale, sei lá, 20%. E no agressivo aqui, 20% também. Bom, isso daqui foi chutado, né? Isso pode ser melhorado aqui também. Pode utilizar o solver para fazer isso. Mas ainda não vem ao caso. Não vou fazer isso aqui, senão vai ficar muita coisa para explicar. Vamos fazer aqui no chutão mesmo. E essa é a porcentagem que eu vou escolher para investir em cada um. E aqui, o que eu vou completar essa tabela aqui com o risco da carteira? Eu vou completar com os valores da covariância. Ou seja, vamos aqui então. EcoDI com EcoDI. Tem que colocar o mesmo valor aqui da covariância EcoDI. EcoDI com EcoDI. EcoDI com RF. Então, vamos aqui. EcoDI com RF é esse aqui. 0,02. Esqueci de colocar. Coloco igual e clica aqui. Bom, é isso. E você vai ter que repetir
para os outros ativos aqui também. Vou parar o vídeo novamente para não ficar maçante aqui eu colocando os valores por valor. Bom, completei aqui então a tabela com os valores da covariância de cada ativo, né, entre esses ativos aqui. E também perceba que eu só completei aqui com a diagonal com metade da matriz aqui, porque o resto se repete. Mas é ideal você aí completar o restante aqui da tabela. Como isso? É só então você copiar. Por exemplo, aqui EcoDI com EcoRF é esse valor aqui, 0.002. Então, EcoRF com EcoDI é o mesmo valor. Então, você coloca aqui igual e repete. E assim por diante. Continuando, então, decidir uma porcentagem. Temos a tabela de covariância aqui. O que falta é colocar aqui em cima também os valores em porcentagem, porque você vai entender logo. Então, aqui é 30, 30, 30, 20 e aqui é 20 também. Por quê? Porque esses 30 corresponde ao EcoDI aqui de cima. E esse 30 aqui corresponde a esse EcoDI aqui. Que agora nós vamos ter que fazer a multiplicação desse 30, que corresponde a esse EcoDI, vezes a covariância dos dois, vezes essa porcentagem aqui que corresponde a esse EcoDI. Selecionar tudo aqui e colocar a porcentagem. Pronto, agora sim. Então vamos pegar aqui igual, tem que colocar vezes 0.30 e vezes o 0.30 daqui. Dá um Enter. Beleza. Temos esse valor aqui. Isso repete para todos aí os outros valores. Vamos colocar aqui vezes 0.30 vezes 0.30. E temos que repetir esse procedimento para todos os valores aqui então, tá certo? Aí você vai fazendo aí. Bom, terminado então aqui de multiplicar a porcentagem pela covariância e pela porcentagem novamente, temos aqui então essa tabela aqui. Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar esses valores, né, dessa coluna aqui e colocar aqui embaixo. Então, vou colocar aqui igual a autossoma, tem aqui em cima. Vamos ver. Autossoma, agora foi. Vai repetir aqui o mesmo procedimento. Autossoma, repetir aqui, autossoma e beleza, autossoma. A soma desses valores deu isso daqui. Vou até colocar aqui para a gente separar. E a variância o que é? É a soma desses valores aqui que a gente obteve. Então, vou colocar um igual aqui, somar esse mais esse mais esse mais esse. Então, aqui temos a variância calculada. E o desvio padrão, que é? É igual a raiz da variância. Pronto, temos nosso desvio padrão da carteira aqui de ativos. Agora, o que a gente falta? Falta achar o retorno médio ponderado. A gente tem já a média de cada um, mas a gente não tem a média da carteira. Então, o que a gente tem que fazer? Copiar a média que a gente tem lá em cima e ponderar ela. Média de cada ativo. Então, EcoDI, a média é essa. Dá um Enter. EcoRF, a média. Vou pegar a média daqui, ó, que é a mesma. A Vale, a média está aqui da Vale. E o agressivo, a média está aqui. Beleza. Aqui a porcentagem que eu investi em cada um. Então é 30. Não, vou colocar 0.30, 0.30, 0.20 e 0.20. Que é a porcentagem aqui então de cada um. Vou colocar aqui em porcento. Então. E o produto? A gente vai ter que multiplicar a média pelo tanto que nós investimos. Então vai ser igual a média vezes esse. O tanto que nós investimos. E vamos arrastar aqui para os restantes, copiar aqui também. Pronto. Temos aí então o valor da média multiplicado pelo quanto nós vamos investir. Vamos somar isso daqui para a gente encontrar o valor média aí ponderado dessa carteira. Então selecionei aqui e vou no autossoma. Esse aqui é a nossa média ponderada, né? Temos aqui então a soma é igual a essa média ponderada. E para achar o risco da carteira, finalmente, a gente faz aqui aquele mesmo procedimento de calcular o coeficiente de variação, que é o desvio padrão que a gente tem aqui agora,
dividido pela a soma aqui, pela média ponderada, porém faltou aqui multiplicar por 100 para a gente achar já o valor em porcentagem. Então multiplica por 100 e finalmente temos aí o risco da carteira, tá certo? Esse é o risco total aí da carteira, 1.752,77%. Isso são os passos para você calcular o risco de investimento. Também dá para utilizar o solver, né, para a gente fazer aqui e ver qual que é a melhor escolha, né, de porcentagem aqui de investir para ter um melhor resultado, um menor risco aqui também. Porém, o que eu queria mostrar é como você calcular o risco de cada investimento, como escolher os ativos, né, para sua carteira e também como calcular o risco total aí da sua carteira com os ativos que você escolheu. Espero que vocês tenham entendido. Ficou um vídeo aí bem longo, mas qualquer dúvida só deixar nos comentários que eu puder aí ajudar, eu respondo. Não esqueça de deixar aquele joinha se você gostou e deixa nos comentários aí também o que você achou, se ficou bom, se ficou ruim, se ficou uma merda, se tem que melhorar. E é isso aí. Grande abraço a todos, até a próxima. Falou, até mais, tchau, tchau.